Eu quero conversar com você sobre trabalhar é uma bênção. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2,15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim e para cultivar o jardim. Cuidar do jardim e cultivar o jardim significa trabalhar. Quem inventou o trabalho foi Deus. Deus disse o seguinte: olha, eu criei você, Adão, e agora eu quero que você trabalhe, ok? Você vai cultivar o jardim, você vai cuidar do jardim, ou seja, você vai trabalhar. Antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero fazer uma outra introdução, dizendo que a palavra de Deus trabalha a nosso favor. A palavra de Deus trabalha. A palavra de Deus trabalha a nosso favor. Antes de Deus realizar tudo o que Ele realizou, Deus Ele falou. Ele criou o que Ele criou falando. Vamos ler Atos capítulo 6, versículos 3 e 4, que diz assim: Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ao ministério da palavra. A palavra de Deus em si mesma é um ministério. A palavra de Deus em si mesma é um ministério. A palavra de Deus executa por si mesma um serviço. Lembrando que a palavra ministério no grego é diaconia. Diaconia é serviço. A palavra de Deus trabalha. A palavra de Deus possui um serviço. A palavra de Deus opera, atua, promove realizações a favor, somente a favor daqueles que creem nela. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, a Bíblia não passa de um jornal velho. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus e a Bíblia trabalha a nosso favor. Quando o apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso, ele reuniu ali os anciãos, os pastores, os presbíteros, e ele faz a seguinte declaração. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, Paulo dizendo: Eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça. Eu os entrego, eu os encomendo a Deus e a palavra da sua graça. Essa palavra pode destruí-los? Não. Edificá-los, construí-los, robustecê-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Uau! Que coisa tremenda! Paulo diz assim: eu entrego vocês a Deus e entrego vocês também à palavra dele. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um ministério, a palavra de Deus é um serviço, a palavra de Deus trabalha a nosso favor. Ele estava dizendo: eu entrego vocês a Deus e também a palavra que vai trabalhar a favor de vocês. Ela pode, ela tem poder, ela tem dunamis para construir cada cristão a um ponto tal onde poderemos desfrutar da herança que já possuímos entre todos os santos. A palavra de Deus pode nos edificar ao ponto de podermos desfrutar da herança. Queridos, ouça isso por gentileza. A única diferença entre um cristão e outro cristão chama-se maturidade. Só isso. Maturidade. Tem cristãos que têm maturidade e tem cristãos que não têm maturidade. Tem cristãos que ainda flertam com o pecado, achando que o pecado é prazeroso. São ainda infantis, pueris, pequenos.
São cristãos que estão apequenados na sua mentalidade carnal. Mas a palavra de Deus, ela trabalha a nosso favor, e a palavra de Deus nos edifica, nos constrói, ao ponto de podermos desfrutar da nossa herança. Imagina você ter um filho que completou 18 anos, e você então presenteou o filho com um carro. Filho, está aqui, um carro para você. E você tem um outro filho com 15 anos. E o filho de 15 anos diz assim: papai, mamãe, eu também quero um carro. Mesmo tendo condições, você vai dar um carro para o seu filho de 15 anos? Sim ou não? Não. Por quê? Ele não tem maturidade. Isso significa que Deus dá algumas coisas para alguns filhos e para outros não. Para alguns cristãos e para outros não. Qual a razão? Não tem maturidade para receber aquela bênção. Só isso. E a palavra de Deus, ela trabalha a nosso favor e ela nos edifica, ela nos constrói para desfrutarmos da herança que é nossa. A palavra de Deus pode edificar a mim e a você fisicamente. Eu vou dizer algo para escandalizar você, posso ou não? Para escandalizar. Queridos, não, biblicamente, não é possível um crente ficar doente. Pio, mas você está gripado, você está afônico, você está rouco faz uma semana. Sim, estou mesmo. Mas isso não é o que Deus tem para mim. As minhas experiências negativas não invalidam a palavra de Deus. O fato de eu e você não desfrutarmos da herança que nós temos, não significa que a palavra não é verdade, significa que nós estamos aquém daquilo que é nosso. Israel ficou 40 anos no deserto e a terra prometida há 2 semanas deles. A terra que mana leite e mel ali na esquina, e eles aqui no deserto. Por isso nós precisamos amar a palavra, ler a palavra, devotar tempo à palavra, gastar tempo com a palavra. Tem um curso, venha nesse curso. O que você fica fazendo em casa? A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, não tem prazo de validade, ela permanece para sempre. Como é que você gasta tempo e energia com aquilo que vai acabar e não gasta tempo e energia com aquilo que vai permanecer para sempre? Aleluia. A palavra de Deus, ela contém as habilidades de Deus. Uau! A palavra de Deus tem em si mesma um ministério, um serviço. A palavra de Deus trabalha a nosso favor. Queridos, quando nós lemos a palavra, os alunos da FATEM, às vezes eu peço para o aluno na sala ler um versículo, e às vezes ele lê assim, deixa eu pegar um aqui. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça para poder edificar a herança. Calma, respire fundo, Jesus te ama. Respire fundo. Não leia a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Não leia um livro, a Bíblia como se estivesse lendo um jornal. Tenha tempo. Os antigos, os meus avós, tanto por parte do pai e da mãe, eles lavavam as mãos antes de pegar na Bíblia. Tinha uma reverência, tinha uma devoção à palavra de Deus. Tem que ler com o coração aberto, com o espírito aberto. Leia a palavra de Deus, meditando nela. A Bíblia é um livro extremamente resumido, extremamente compacto. Você, ao ler a Bíblia, você precisa ir abrindo e desdobrando a Bíblia. Ao ler a Bíblia, medite, enxergue a Bíblia. Você não pode somente ouvir a Bíblia, você precisa enxergar a Bíblia, ver.
E ao ver a Bíblia com os olhos do nosso espírito, do seu espírito, aquela palavra se torna uma verdade, ela concretiza, ela materializa, ela se torna rema. E quando nós declaramos com amor e fé, essa palavra que é rema, ela é poderosa em seus efeitos a nosso favor. A palavra de Deus esmiuça as pedras, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus edifica as nossas vidas, a palavra de Deus não tem adversários. Alguém grite aleluia. Pode aplaudir. Fazer um pequeno exercício. Quando eu digo assim, ouça e enxergue. A Bíblia diz que a Bíblia é a palavra e ela quebra, esmiuça a penha, ela quebra a pedra. Ela quebra. Ao falar, você está ouvindo, a palavra esmiuça a pedra. Agora você precisa enxergar isso. Uma palavra dizendo assim para aquela pedra, se despedace, a pedra explodindo. Ao enxergar, isso já tem um outro efeito sobre você. E aí você declara. Tem gente que tem pedra nos rins, né? Pedra nos rins. Você está sendo esmiuçadas, despedaçadas agora, em nome de Jesus. Problemas, dificuldades, barreiras, resistências. Então nós precisamos ouvir a palavra, ver a palavra, declarar a palavra e em seguida celebrar os resultados. Porque ela trabalha a nosso favor. Tudo que Deus criou, Ele criou falando. Se você sentir liberdade, diga assim, eu amo a palavra de Deus. Pois ela pode me edificar, construir e me conduzir à maturidade. Obrigado, Pai Celestial, por ter me dado a sua palavra. Obrigado, Jesus, por ter me revelado a sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Isso significa que quando usamos a palavra de Deus, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós caminhamos na luz e não nas trevas. Agora, vejamos isso. Assim como a palavra de Deus trabalha e executa a nosso favor, os nossos corpos e mentes também trabalham e executam a nosso favor. Você tem a palavra de Deus, ok? Agora, o seu físico, a sua mente, o seu intelecto também trabalha. Por isso vem o segundo pensamento aqui, trabalhar é uma bênção. Trabalhar é uma bênção. Gênesis 2,15, nós lemos, eu quero ler de novo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Ele disse, Adão, você vai trabalhar. Aqui nós encontramos o estabelecimento, a criação, a instituição do trabalho. Quem foi que criou o trabalho? Quem foi que criou o trabalho? Deus. Deus criou o trabalho. Aleluia. Foi Ele. Deus deu a matéria-prima ao homem, um jardim, um lindo ambiente de trabalho, e disse ao homem, crie, produza, invente algo, realize, seja criativo. Use o trabalho. Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Para trabalhar. Veja bem que Deus não havia criado a mulher. A mulher ainda não existia. E Deus disse para o homem, você vai trabalhar no jardim. A mulher ainda não existia. Olha Gênesis capítulo 2, versículo 20. Gênesis 2, 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Olha aí quando o homem dorme demais, ó. Aparece uma mulher. Enquanto este dormia,
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Aleluia. Jovem, rapaz, você solteiro, se você está procurando uma moça, uma mulher para se casar, lembre-se, antes de encontrar uma mulher, você tem que encontrar um trabalho. O trabalho veio antes da mulher. Depois veio mais trabalho. Não, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Depois veio mais trabalho ainda. Não. O trabalho veio antes da mulher. Deus primeiro deu o trabalho ao homem, depois Ele deu a mulher para ajudar o homem, para ser auxiliadora. Agora, por outro lado também, as mulheres às vezes reclamam, murmuram de algumas coisas. Por exemplo, o meu marido trabalha demais. Meu marido trabalha demais. Ele se envolve demais no trabalho. Ele passa muito tempo trabalhando. Algumas jovens dizem que estão orando a Deus para que Deus lhes dê um marido. E elas fazem aquela listinha, tem que ser inteligente, tem que ser estudado, fala 5 idiomas, responsável, trabalhador, amigo, saudável, sarado, e assim por diante. E assim por diante. Eu me lembro que certa ocasião uma jovem me mostrou uma lista, eu acho que tinha uns 70 itens na lista. E eu corri os olhos por aquela lista, eu não disse nada para aquela jovem, mas eu pensei, Deus vai ter que criar esse ser, porque ele não existe. Ele não existe, ele vai ter que ser criado, não é possível uma coisa dessa. Mas em todas as listas que as moças fazem, o item trabalhador sempre está ali. Senhor, que ele seja trabalhador. Aí eles se casam. Passa alguns meses, eles vêm no gabinete pastoral e dizem assim, pastor, meu marido trabalha demais, ele só pensa no trabalho. Mas minha irmã amada, não foi isso que você orou pedindo? Eu quero um marido trabalhador. E agora que você recebe a resposta da sua oração, você começa a reclamar que ele trabalha demais, ele é muito intenso, muito focado, muito trabalhador, de manhã, de tarde, de noite, ele está ali no trabalho. O que as mulheres não sabem, agora elas precisavam todas fechar os ouvidos. O que as mulheres não sabem é que nós homens, trabalhamos pensando na esposa e nos filhos, nunca em nós. Basta olhar o guarda-roupa. Vai lá no seu closet lá, né? O espaço do esposo é meio metro da esposa. Nós trabalhamos pensando na esposa e nos filhos. Não tem outra razão para a gente ficar aí gastando tanta energia. Então, queridas irmãs, encoraje o seu esposo no trabalho. Eu penso que essas murmurações das mulheres, porque o marido trabalha muito, é que surgiu a ideia de que o trabalho é uma maldição. O trabalho é uma maldição. Mas veja Gênesis 3, 17 a 19. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra, não o trabalho. Maldita é a terra, não o trabalho, por sua causa, ó homem. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo.
com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Vamos prestar atenção aqui. Deus não amaldiçoou o trabalho, não. Ele amaldiçoou a terra. Ele disse que você, agora homem, necessitará de mais esforço, de mais empenho, de mais foco, de mais energia para obter resultados no trabalho. Aqui nós vemos uma sequência celestial. Não é bom que o homem esteja só, mas também não é bom que o homem não tenha trabalho. Precisamos trabalhar. Deus usa o trabalho para suprir as nossas necessidades. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre esse assunto, falando que existem necessidades básicas, comer, beber e vestir. Nós, filhos de Deus, recebemos, isso Deus nos dá. E agora eu trabalho para além do comer, beber e vestir. Eu trabalho para realização, para conquistas, para criatividades. É além do comer, beber e vestir. Trabalhar é uma grande bênção. Mesmo que depois da queda do homem tenha ficado mais difícil obter resultados com o trabalho. Trabalho é uma grande bênção, não é maldição. Olha João 5,17, disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Se fosse maldição, Deus não trabalharia. Ou se Deus trabalhasse, ele estaria debaixo de maldição. Então o trabalho não é maldição. A mulher diz ao marido, você não vai trabalhar? Ah, não, querida, o trabalho é uma maldição. Muitas vezes o que nós homens não nos atinamos, não contabilizamos, é que a esposa, a mulher, ela trabalha em média 13, 14, 15, 16 horas por dia. Sabia disso, homens? É. A tarefa às vezes do lar, a tarefa às vezes doméstica, que você acha que é uma coisa tão normal, tão simplesinha, tão assim, é um trabalho intenso, é um trabalho árduo. As irmãs nem dizem aleluia. É verdade. É, Pio, mas mesmo você, mulher que trabalha um trabalho fora, uma profissão fora, ainda é você que é a gestora do lar. Ainda é você que olha se está tudo certinho, tudo no lugar, tudo em dia. Ainda é você que faz a listinha de compra, você que administra. Precisamos entender que o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma bênção. Ao ponto de nós encontrarmos a seguinte declaração em 2 Tessalonicenses 3,10. Quando estávamos com vocês, diz Paulo, nós lhes ordenamos isto. Isto o quê? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar? Não coma. Olha o versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Amados, que texto forte é esse? Se alguém não quer trabalhar, não coma. Ou seja, jejue o tempo todo. Se você olhar o avesso do texto, o texto está dizendo o seguinte, ó, você que não gosta de trabalhar, então morra. Ué, se não come, vai morrer. Não é assim? Olha a avaliação que a Bíblia faz dos que não querem trabalhar, daqueles que são ociosos, preguiçosos. Os ociosos querem ser prefeitos, controladores da vida dos outros. Se uma pessoa passa muito tempo nas redes sociais, se intrometendo na vida dos outros, diga para ela, vai trabalhar. Se a pessoa não está focada no trabalho, intensa no trabalho, ela só pensa em fofocar, mexericar, ela só pensa em falar mal dos outros, ela só vê... É assim que funciona. Se você conhece uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa preguiçosa, vagabunda, não coma. É o que diz a Bíblia.
É o que diz a palavra de Deus. Ah, eu gosto de comer, então você gosta de trabalhar. Então você gosta de trabalhar. Tem que gastar energia com o trabalho. Ame o seu trabalho. Ame o seu trabalho. Agora que aprendemos que o trabalho é uma bênção, vamos aprender a amar o nosso trabalho. E por que devemos amar o nosso trabalho? Olha esse texto de Eclesiastes 3, 9 e 10. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? A minha versão diz assim: vi o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para nele se exercitarem. Por que Deus criou o trabalho e deu o trabalho ao homem? Para o homem se exercitar. Numa outra versão diz assim: eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas, para que se ocupem, para que se exercitem. Esse texto está dizendo que nós precisamos amar o nosso trabalho. Para aprendermos a amar o nosso trabalho, devemos trabalhar com o foco primário em nos exercitarmos, em nos desenvolvermos. Isto mesmo, o trabalho é para nós um exercício. Nós nos ocupamos no trabalho, nós nos exercitamos no trabalho, e através desse exercício nasce as grandes ideias, nasce a criatividade, nasce soluções de problemas, nasce grandes resultados, nasce grandes produtos, nasce grandes ideias no trabalho. Por isso que você precisa amar o seu trabalho. Porque quando você faz o seu trabalho de coração intenso, focado, com toda energia, com toda concentração, tenha certeza que o Espírito de Deus vai lhe dar ideias. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar soluções. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar possibilidades outras que você jamais poderia imaginar. E é trabalhando e é nos ocupando que nós nos exercitamos para a criatividade. O preguiçoso não é criativo. O preguiçoso é fofoqueiro e murmurador. Ele não é criativo. Ele não é criativo. Esse deve ser o alvo principal do nosso trabalho. O trabalho nos desenvolve, nos dá habilidades. Nós criamos através do trabalho. Quando nós trabalhamos para o nosso crescimento pessoal, emocional, intelectual e até espiritual, isso gera prazer, realização, alegria, gratidão. Agora, quando o nosso alvo no trabalho é ganhar dinheiro, você não gosta do que você faz. O seu trabalho se torna um fardo, um peso angustiante. Se o seu foco é levantar de manhã e ir trabalhar por causa do seu salário, você é um coitado, uma coitada. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que Deus nos deu o trabalho para que quando eu e você nos esmeramos no trabalho, nós vamos ter criatividade, prazer, conquistas, realizações. Este é o foco do trabalho. Pio, então eu não devo pensar no dinheiro? O dinheiro deve vir em segundo lugar, nunca em primeiro lugar. O dinheiro deve ser consequência, não o foco central principal do nosso trabalho. O nosso alvo deve ser no que fazemos e não no que ganhamos. Para amar o trabalho, devemos amar o que fazemos e não o que ganhamos. Quando o nosso foco é ganhar, sempre queremos trabalhar menos. Quando o nosso foco é ganhar, pensamos que o nosso colega de trabalho ganha mais do que nós e trabalha menos do que nós. Fulano não faz nada e ganha mais. Não é assim que você pensa do seu chefe? Não, é brincadeira. Ele não faz nada e ganha mais do que eu. Quando o nosso foco é ganhar, sempre achamos que nós não somos valorizados na empresa. Quando o nosso foco é ganhar, nós pensamos o seguinte: se eu sair dessa empresa, se eu sair desse negócio, vai quebrar, vai fechar. Porque o nosso foco é o dinheiro.
E isso nos faz pessoas infelizes, pessoas amargas, pessoas tristes. Quando se faz aquela reuniãozinha lá no pátio, lá no cafezinho, em algum lugar da empresa, no almoço, que os funcionários começam a falar mal do chefe, falar mal da empresa. Se o alvo é ganhar dinheiro, você entra e fala mal do chefe, fala mal da empresa e fala mal do negócio. Se o seu alvo for o trabalho em si, amar o seu trabalho, você não participa dessas rodinhas da sua empresa. Meu Deus. É o que a Bíblia diz. Diga assim comigo, assim com toda a confiança: o meu trabalho é uma grande bênção. Mais uma vez, o meu trabalho é uma grande bênção. Os resultados financeiros vêm depois da satisfação, da alegria, do prazer de fazer o que fazemos. Alguns irmãos, por exemplo, não desenvolvem nenhum trabalho na igreja. Não, eu vim aqui para a aba para ficar no banco. Eu vim aqui para ficar sentado. Eu vim aqui só para receber. Bata em qualquer empresa. Pois não? Eu vim aqui só para receber. E nós fazemos isso na causa de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus. Irmãos, nós precisamos do seu trabalho aqui na igreja, na casa de Deus. São tantas as áreas para servirmos a Deus com alegria, com gratidão. Nós temos louvor, adoração, coral maravilhoso. Temos o pessoal do vídeo, o pessoal do áudio, o pessoal do grupo de serviço, o pessoal que está lá cuidando das nossas crianças. Fazemos aí 800 mil lanchinhos para as nossas crianças todo final de semana. Sabia disso? Pessoas que estão cuidando dos grupos familiares, os apacentadores, os coordenadores. Não vou ser apacentador não, isso dá muito trabalho. Ok? As pessoas que vêm aqui na frente dizendo assim: eu quero Jesus. Nós tomamos o nome e precisamos de visitadores, ir lá fazer uma visita, orar com aquelas pessoas. Nós temos frentes de evangelizações aqui nessa igreja e você nem imagina o que nós fazemos. Eu passei um relatório para os grupos familiares que nós temos mais de 800 conversões no primeiro semestre. Isto nos cultos, nas frentes de evangelizações, passou de 6.000 conversões esse primeiro semestre. Aleluia! Nós somos membros do corpo de Cristo. Um membro do corpo, uma parte do corpo, não pode ficar paralisado. Eu sou membro do corpo de Cristo. E você faz o quê? Nada. Eu sou um paralítico no corpo. Vou apertando. Vai ficando mais apertadinho. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. O que você faz no corpo de Cristo? Nada. Você ama aquilo que você ajuda a construir. Se você não ajuda a construir, você não ama. Construir com o seu trabalho, construir com os seus dízimos, construir com as suas ofertas, construir com as suas orações, construir com as suas palavras de ânimo, palavras de apoio. Eu estava dizendo no culto da manhã que eu não sabia que era o Alessandro que ia fazer momento de dízimos e ofertas. E nem sabia o que ele ia falar. Mas eu já tinha preparado essa mensagem. Eu só fiquei pensando ali. A hora que ele falou assim: você quer dividir em 3 vezes? Eu falei: como é que faz isso? Eu não tenho nem ideia como dividir em 3 vezes a oferta. Ele falou: se quiser fazer em 3 vezes, tal. Eu falei:
Eu acho que nem tem como fazer isso, né? Mas não sei, Alessandro, não sei se você tem alguma revelação que eu não tenho, viu? Agora, nós precisamos dessa disposição para nos ajudar a construir, a edificar. Quando você ama o seu trabalho, você ama o que você faz. Quando você ama o que você faz, a remuneração é consequência do seu trabalho. Você fica satisfeito, inclusive, com o seu salário. Esses dias atrás surgiu uma notícia, ela não é divulgada no Brasil, claro. Uma empresa no Japão estava passando por dificuldades financeiras e econômicas. E um grupo de funcionários se reuniram, conversaram entre eles, só os funcionários, e foram até a chefia, a liderança da empresa, dizendo: olha, a nossa sugestão é que vocês reduzam o nosso salário em 40%, para a gente ajudar financeiramente a empresa a sair desse problema. Reduzam o nosso salário em 40%. E a empresa fez isso, porque eles disseram: é melhor eu receber 60% do que ficar desempregado e não receber nada. Vamos ajudar a empresa. Quando eu chego, queridos, quando eu chego no meu trabalho, eu preciso chegar no meu trabalho para ser produtivo, para ser realizador. Eu me lembrei que, uma certa ocasião, um irmão foi perguntado para outra pessoa, e ele falou assim: olha, eu não sei, vou perguntar para o Pio. Ele veio até mim e perguntou: Pio, eu posso entregar o meu dízimo em outra igreja? Eu perguntei: por que essa pergunta? Não, me fizeram essa pergunta. E ele disse que é uma igreja que está começando, é uma igreja pequena, eles precisam de recursos financeiros e podemos entregar o dízimo lá? Eu respondi: vamos imaginar o seguinte, você é dono de um restaurante. Eu e mais um grupo de pessoas, semanalmente vamos almoçar no seu restaurante. Saímos dali, mas vamos pagar num outro restaurante da esquina, que é pequenininho, que precisa de ajuda. Você aceitaria isso? Você aceitaria, dono do restaurante, que alguém comesse no seu restaurante e fosse pago no outro? É interessante isso? Se eu vou comer em determinado restaurante, é porque a comida lá é muito boa. E eu tenho prazer em pagar a comida naquele restaurante. Amados, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu tenho dito para as pessoas aqui, eu digo: eu nasci para fazer o que eu faço. Eu nasci para isso. Daqui a minha esposa, meus filhos, os irmãos do ministério. Eu gasto horas, horas e horas e horas para preparar uma mensagem para trazer para você o melhor. Para colocar à sua disposição o melhor, a revelação mais profunda, a revelação mais impactante, a palavra de Deus pura, genuína, para que você saia daqui nutrido, fortalecido, alimentado. Horas e horas e horas, para oferecer para você o melhor. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer o que faço, e eu acho que cada um de vocês são merecedores de receber o melhor. Aí o seu dízimo você faz o que você achar então. Ah, Pio, mas a comunhão cristã Aba não tem que pagar aluguel. Não tem que pagar aluguel, mas nós pagamos perto de 20 mil reais por mês só de luz. Não, nós não pagamos aluguel, mas entre limpeza, segurança, telefone, são 35 mil por mês que nós pagamos. E tudo isso para oferecer o melhor, com excelência, com qualidade, para que sejamos nutridos espiritualmente, vencermos espiritualmente, conquistarmos espiritualmente mais e mais e mais. Queridos, eu não sei se eu vou te abençoar ou vou te estragar. Existem mensagens que eu prego aqui que eu não posso pregar em outras igrejas, que eles jamais entenderiam o que eu estou falando. Mas para vocês eu falo.
Para vocês eu falo. Como que eu vou pregar em algumas igrejas? Não há condenação sobre a sua vida. Se a pessoa está se arrastando debaixo da culpa, elas nem vão entender o que eu estou falando. Eu amo o que você faz, filho. Se você ama o alimento que você recebe, comece a demonstrar, trabalhando, colaborando, orando, participando, investindo. Por outro lado, você que é empregador, reconheça e remunere bem os seus funcionários. Você, membro de uma igreja, reconheça e contribua de todas as formas possíveis para que essa igreja da qual você é membro possa crescer, possa avançar, possa ser relevante naquilo que ela está fazendo. Devemos enfocar então aquilo que fazemos e não aquilo que nós ganhamos. Se você vai procurar um trabalho e quer saber quanto vai ganhar e quais os benefícios que você vai ter, antes de mesmo conhecer a empresa, antes de saber quais são as suas funções, como é que você vai colaborar com aquela empresa, se o seu foco primário for quanto eu vou ganhar, quais são os benefícios, você é um péssimo funcionário. Você é uma pessoa amarga, triste. O seu foco é o dinheiro, o seu foco são os benefícios. O seu foco não é a realização. O seu foco não é colocar as habilidades que Deus te deu para você realizar aquela obra, naquela empresa, naquele negócio. Se você trabalha numa empresa, a sua produtividade tem que ser no mínimo para pagar o teu salário e para deixar algo para a empresa para que ela seja sólida, para que ela possa crescer ainda mais. Quanto mais a empresa onde você está crescer, mais você vai crescer. Ah, o meu patrão está ganhando muito dinheiro, comprou um carro, comprou uma Ferrari, onde já se viu? Ótimo! Eu queria ter um patrão com 10 Ferraris, imagina o salário que ele poderia me pagar. Aleluia, está muito silêncio esse negócio aqui. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Deus criou o trabalho. E com a energia, a execução do nosso trabalho, isso nos dá prazer, isso nos faz felizes. E aí começa a surgir criatividades, ideias, possibilidades. E aí de repente você começa a ser cada vez mais especial e mais especialista. Quanto mais especial e especialista você for, mais você será remunerado para fazer o que você faz. Qual foi a última vez que você mudou a sua rotina de trabalho? Qual foi a última vez que você fez diferente e melhorou aquilo que você está fazendo? Ou você levanta de manhã e diz, mais um dia. Aí você olha assim no relógio, ainda 3 horas, já achava que era 6 horas da tarde, ainda 3. Só na China que acontece isso, aqui não. Quanto mais eu e você produzimos no ambiente onde nós estamos, maior será a nossa realização e maior será a alegria daqueles que nos contrataram. Eclesiastes 3:22, para a gente começar a encerrar, diz assim: por isso concluiu que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a recompensa do trabalho. Qual que é? Desfrutar dele, ter prazer em fazer o que você faz. Esta é a principal recompensa do trabalho, a primeira recompensa do trabalho. Pois quem poderá fazê-lo, ver o que acontecerá depois de morto? Então a principal recompensa não é o salário, mas é desfrutar do trabalho, é levantar de manhã e dizer, uau, glória a Deus, vou lá para a minha empresa, vou lá para o meu trabalho, vou lá para a minha contabilidade, vou lá para as minhas vendas, vou lá para os meus relacionamentos, vou lá para a minha fábrica, vou lá para o meu negócio, e eu vou trabalhar com alegria, assobiando, cantarolando, feliz, sorridente. Aleluia. Olha esse texto, por gentileza, de Lucas capítulo 6, versículo 6. No outro sábado, Jesus, ele, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar aquele homem de mão atrofiada no sábado.
Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem de mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus perguntou aos fariseus, aos doutores da lei, aos conhecedores: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Ela ficou perfeita como a outra mão. Queridos, ouça isso. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com duas mãos perfeitas. Uma mão simboliza o espiritual, comunhão com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus, desfrutar da presença de Deus. E a outra mão fala do trabalho, fala do nosso serviço, fala da nossa profissão, fala da nossa atividade, fala da nossa ocupação. O homem no jardim, ele tinha realizações porque ele tinha duas mãos. Ele tinha a bênção de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus e mais a inteligência, a habilidade e a capacidade terrena humana. As duas mãos juntas, o espiritual e o material, faziam com que esse homem produzisse grandes coisas, trouxesse grandes resultados. Mas esse homem se afasta de Deus e a mão espiritual fica atrofiada. Aí esse homem só tem a mão material. Aí com a mão material o homem diz o seguinte: vou fazer mais um curso, vou fazer uma pós, vou fazer uma especialização, vou procurar um coach, vou procurar um conselheiro, vou fazer isso, fazer aquilo, porque o homem só tem uma mão e ele tem que produzir resultados só com uma mão. E ele trabalha, se esforça, além da maldição sobre a terra, que torna o serviço um pouco mais difícil. Ainda só com uma mão fica mais difícil ainda de obtermos grandes conquistas e grandes resultados. Graças a Deus porque veio Jesus. Graças a Deus porque veio Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo veio a mim e a você, a nós, e disse o seguinte: eu vou restaurar a sua mão espiritual. Eu vou curar a sua mão atrofiada. Eu vou curar a sua mão que não tem mais a intimidade com Deus, a graça de Deus, as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus. Quer ver uma coisa? Bata a palma com uma mão só. Com uma mão só. Olha o resultado de uma mão só. Bata com duas agora. Eu não sei se vocês estão entendendo, queridos, nós cristãos temos uma vantagem competitiva sobre o mundo inigualável. Eu e você no nosso trabalho, nas nossas profissões, nas nossas funções, podemos obter resultados, podemos alcançar alvos, metas, realizações que o mundo sozinho não pode fazê-lo. Porque eu e você temos a mão direita que foi restaurada por Cristo Jesus, a mão saudável, a mão da unção, a mão da autoridade, a mão que abre, a mão que fecha, a mão que liga, a mão que desliga. Nós temos esta mão viva, curada, restaurada, e temos a mão material, onde trabalhamos com afinco, com amor, com dedicação, com esmero. E agora nós unimos as duas mãos. Unimos as duas mãos, a unção com o material, o espiritual com o material. E agora você pode chegar na sua empresa e dizer assim: Deus, eu não estou aqui no meu intelecto, eu não estou aqui no meu diploma, eu não estou aqui na minha experiência, eu não estou aqui na minha capacidade. Deus, eu estou aqui dependendo do Senhor. Espírito Santo de Deus, vamos fazer algo diferente nesse negócio, vamos fazer algo diferente nessa empresa. Espírito Santo, ilumina os meus olhos, me dê uma percepção, uma perspectiva
diferente de como fazer esse serviço diferente e produzir muito, muito, muito mais do que eu tenho produzido. Ao invés de murmurarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de estarmos procurando quando será a nossa aposentadoria, quando serão nossas férias, nós vamos dizer o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vim aqui para fazer uma obra relevante, uma obra poderosa. Meu irmão, o mercado vai procurar você, o mercado vai atrás de você, o mercado vai atrás da sua unção, o mercado vai atrás das suas habilidades, o mercado vai querer pagar muito você, porque você é ungido do Senhor, você sabe o que é trabalho, você está debaixo da graça de Deus, da glória de Deus, da autoridade de Deus, para fazer bem feito aquilo que você faz. Aleluia!